nós vamos começar a live com a professora Lenita Maria Rimoli Pizeta. Tá certo, né? A pronúncia? Rimoli. Sim. Lenita, eu gostaria que você se apresentasse para nós. Eu já te conheço, né? Conheci recentemente em uma banca da USP. Então, por favor, se apresente. Só um minutinho que eu vou, antes de você se apresentar, eu sempre esqueço. Eu tenho que colocar dados no meu celular, porque só o meu Wi-Fi costuma dar problema na gravação da live. Entendi. Só um minuto. Entendi. Tá tudo certo, graças a Tá Deus. certo. Bom, Lenita, tá com você a palavra. Por favor, se apresente e vamos começar, porque eu estou bem ansiosa e satisfeita por você estar presente aqui com a gente. Então, eu sou da USP. Lá na USP eu dou aulas de teoria e prática de tradução. E eu também faço traduções, assim, o tempo todo estou fazendo alguma tradução. E me surgiu essa oportunidade de traduzir esse livro, Lady Susan e Outras Histórias. Aliás, eu recebi o livro em casa hoje, chegou pelo correio, meu Deus! os exemplares, Por causa dessa confusão toda, acho que o pessoal lá da editora não estava podendo enviar. E, aliás, foi você que me disse naquela banca que o livro já tinha saído, né? Foi uma coisa assim, eu não sabia. E, enfim, então, eu vou falar aqui com vocês hoje como uma pessoa que trabalha com tradução. Não sou especialista em Jane Austen, né? Então, é um outro olhar, eu acho. Com certeza. Eu acho, inclusive, eu acho que talvez, será que você permite que eu fale esse distanciamento que você tem da escritora, que você não é fanática como eu, né, de fã, talvez eu acho que até tenha te favorecido na tradução. Não sei, eu tenho essa impressão, porque a gente fica, enquanto fã, fica tão preso. O que será que ela pensaria? O que ela falaria nesse momento, sabe? Então, talvez o seu trabalho sendo mais técnico, assim, mais próximo, não sei nem falar direito o que vem na minha cabeça, que não é que é mais profissional, mas você entendeu o que eu quis dizer? Sim, é comum que as pessoas que gostam muito, tipo os autores favoritos, etc., essas pessoas não queiram traduzi-los. É bem comum, porque você parece que você vai quebrar um cristal, você vai profanar o autor, porque todo mundo tem esses autores assim preferidíssimos, que a gente tem uma paixão, né? Então, acho que isso é uma coisa bem comum mesmo, bem interessante. Agora, você já tinha acesso a alguma outra obra da Jane Austen? Já tinha lido? Já sabia alguma coisa da Jane Austen antes dessa tradução? Sabia muito pouco dela. Sabia muito pouco, porque, por exemplo, eu não fiz uma faculdade a minha graduação foi em letras, mas eu não tive inglês. Eu fiz lá na Unicamp, que só tem português, né? Entendi. Então, eu não fui conduzida a estudar literatura inglesa, nem americana, nem nada. Então, é uma parte que falta para mim mesmo, né? Então, claro que já tinha ouvido falar dela, já tinha ouvido falar, principalmente por causa dos filmes. Né? Muitas obras dela viraram filmes. E muitas vezes, né? Não é um filme, muitos, Orgulho e Preconceito, né? Essa é uma constatação que eu tenho aqui no Brasil. Na minha pesquisa de doutorado, eu consegui confirmar essa teoria de que os fãs se aproximam de Jane Austen realmente, a maior parte por causa dos filmes mesmo, sabe? Então, eu até acho que é uma boa pedida ter vários filmes, várias adaptações. Mas eu ainda vou bater na tecla com você de você ser, entre aspas, virgem de Jane Austen, digamos assim, quando você pegou essa tradução, porque eu me diverti muito lendo a sua tradução, porque é uma outra Jane Austen, né? É diferente, eu acho que né? Você podia pautar pela sua introdução, que também acho que foi muito bem feita, porque aí você não dá nenhum spoiler, também não. Como a sua introdução ela foi disponibilizada pela editora há um tempo, não sei se tá,
Então, as pessoas puderam ler assim, antes de comprar o livro. Ah, que legal, que legal. Então, assim, Que acho bom. que dá para a gente ter uma ideia ali, mas eu queria que você falasse, porque como a sua fala não está contaminada por você não ser fã totalmente, então acho que é essa fala que talvez é a mais natural que a gente vai conseguir, porque a minha ela é contaminada, né? Por 12 anos falando de Jane Então, Austen. eu me diverti muito com o livro, com as histórias, principalmente com as primeiras, né? A maioria das histórias tem um tom, que é um tom Uhum, de você sentar e dar risada, porque verdade. tanto o jeito de ela montar as frases, quanto as situações que ela apresenta, são completamente absurdas. Então, Uhum, tem uma frase que ela fala assim: a parte exterior e a aparência da fulana eram feias ou bonitas. Não tem necessidade de repetir isso, e ela repete. uhum. E também há situações que são assim, aquela mulher que desmaia toda hora, ela se levanta, desmaia de novo, se levanta de novo, Sim. né? Aquela coisa que muito engraçado. Eu achei assim bem interessante, bem engraçado. E logo fui me acostumando com esse tom dela, né? Uhum. Como eu não tinha lido nenhum livro dela ainda, eu não estranhei eu estranhei no sentido de ser uma coisa não convencional. Agora, Uhum. pensar que ela, novinha, praticamente menina ainda, Sim. tenha sido capaz de escrever essas coisas, o que indica que ela já tinha uma visão de uma literatura que ela não apreciava muito, quer dizer, aquelas coisas da. Até eu falo um pouquinho disso naquela introdução, o negócio da sensibilidade, né? Então, quer dizer, as Uhum. pessoas acham que a sensibilidade é a coisa mais importante do mundo. Para um rapaz, ter cabelos castanho avermelhados é a melhor coisa mais importante do mundo. Uhum. Então, você acha engraçado, mas é um cômico que tem uma coisa por trás, né? Tem já uma como é que eu vou dizer? Uma crítica dela até a um certo tipo de literatura. Então, ela é muito. Eu comecei a pensar, e conforme eu fui fazendo né, avançando no livro, fazendo as traduções, que ela era uma pessoa genial, né? Uhum. Muito. Porque se novinha daquele jeito, ela já foi capaz de fazer essas histórias. E depois de Lady Susan, ou antes de Lady Susan, você tem aquela história da Catherine, que Uhum. escreve de jeito diferente, Catherine, né? É. E essa história me chamou atenção, porque daí eu achei que o tom mudou, né? Ela Uhum. está falando, não tem nada absurdo, ou Uhum. a única coisa absurda é aquela personagem, a Camila, que é uma pessoa assim, Sim. completamente fútil e tal, mas ela não é inverossímil, como Uhum. as outras histórias Como apresentavam personagens e ações e tem, acontecimentos inverossímeis, tem né? uma história aqui, Lenita, que é a É, Evelyn. Quanta gente morre naquela história? Ela mata um exatamente. tanto de gente ali e assim faz pouquíssimo caso. A fulana morreu, o cara já, sem querer dar tanto spoiler, o cara já casa de novo e antes de avisar Sem os outros, problema. que é muito divertido. É, Eu percebi essa transição também, mas eu acho que você pode continuar falando que você tem mais propriedade. Então, daí, quando começou essa história da Catherine, eu achei não só que ela mudou de tom, mas achei também que a apresentação da personagem, principalmente da moça, Uhum, ela faz um bom, assim, uma construção da personalidade dela. E até uhum, eu comento isso na introdução, que é uma pena que a história, que ela tenha interrompido a história, porque eu sim, queria mesmo saber o que ia acontecer com essa moça, e uhum. ela para num momento crucial, quer dizer, ela É ela uma está pena. entre acreditar no rapaz, né? E entre não acreditar, porque ela não é boba que nem a Camila, ela não é Uhum, assim, ela é uma menina que pensa, que raciocina, que tem as ideias dela, que as ideias dela, as ideias políticas dela, ela tem opiniões políticas, inclusive, que é uma coisa sim, tão, né, assim, para uma menina no começo do sim. século XIX, um negócio
surpreendente. E essa personagem eu achei assim muito bem construída. E se ela você pensar tinha que ela foi 18 construída. anos aqui, pela data que ela dedicou, né? Da dedicatória, ela tinha 18 anos só. É Então, é inacreditável. isso que eu estou pensando. Quer dizer, se ela consegue construir uma personalidade dessa numa personagem, é porque ela já era também uma pessoa, sei lá, de um pensamento que ultrapassava muito a sei lá, a média, né? Uhum. Das pessoas com quem ela convivia. Então, eu fiquei muito impressionada. É. E há pouco tempo eu fiquei sabendo, até para me preparar um pouquinho melhor para essa nossa conversa, Uhum. teve uma novela da Globo que também que misturou vários romances dela numa história Isso. só. E Uhum. chama não sei o Amor e quê, amizade. Não, Amor e perdão. Amizade? Não, Orgulho Amor e e Amizade é paixão. algum. Desculpa. Orgulho e Orgulho e paixão. Paixão. Eu lembro que tinha orgulho, mas não tinha o preconceito, né? Era diferente. Isso. E aí, alguém, eu vi na internet que a Lady Susan está nessa novela. Ela é uma Sim. Susana, né? Suzana Vieira. E Não, eu peraí. achei muito Suzana Vieira interessante. Se eu não. soubesse, eu tinha visto a A novela. personagem é. Eu falei Suzana Vieira, mas é outra pessoa. É a Natália do Vale, que Ah, fez é a. ela? Ah, tá. Eu achei que. Então, e eu não vi, eu percebi, porque pelos nomes, né? Tem Sim. a moça chamava Elisabetta, eu acho, na novela, Isso. e o Fizeram. Darcy está lá também. Então, Aham. eu logo percebi que tinha, e pelo nome também, o título Aham. né? Agora, eu não sabia que a Lady Susan estava lá, senão eu ia assistir. Eles fizeram E uma boa mistura, né? sei, Assim, sei. Foi por se interessante, né? tratar em novela das 6 e novela aqui no Brasil, né, que responde, tem que atender alguns critérios para a emissora conseguir audiência, eu acho que eles Uhum, até fizeram um bom trabalho, né? Porque não dá para exigir uma caracterização ou, sei lá, até uma adaptação como a BBC faz, como os canais na Inglaterra fazem, que é uma coisa completamente diferente, né? Lá tem público para entendi. assistir uma novela É, desse nível. é verdade. Eu tô com uma curiosidade, se não for Ah, te atropelar, aqui no índice, no sumário, tem, não sei se vocês vão conseguir ver, tem o nome, eu até numerei que são 13, né? Que são 13 histórias que você traduziu, uhum, e as primeiras, elas, coincidentemente, coincidência ou não, porque acredito que não seguiu tanto um plano, uma linha do tempo, mas os 5 uhum. primeiros foram, aliás, os 4 primeiros foram nomes de pares. Frederick and Elfrida, Jack and Alice e etc. E depois Amor e Amizade, aí você passou possivelmente, não sei se a escolha foi sua, para os Não, últimos foram os mais sérios. Foram é. as escritas, né, mais assim, sério, que ela não estava tão matando as pessoas. É, Essa de, mata de soluço, mata de desmaio, mata de. Foi desmaio, engraçado. essa do desmaio, você falou na introdução, na sua apresentação, que era quase que um artifício, né, para ter um pouco de saúde. Não entendi isso muito bem. É a história, chama Amor e Amizade a história, e é uma pessoa escrevendo para a filha de uma amiga, né? E Isso, muito nessas cartas interessante. são muito só cartas, e ela vai contando as peripécias que as duas enfrentaram juntas. E Uhum. tem essa coisa engraçada que de repente um cara aparece e ele é pai de 3 personagens ao mesmo tempo que não tem nada a ver um com o outro. Ah, ele é avô de todo mundo. É uma coisa assim Exatamente. muito engraçada. E essa coisa do desmaio, que quando uma das amigas está à beira da morte, ela fala assim: olha, essa coisa de desmaiar não é bom, porque você pode perder a razão, mas não desmaie, porque faz muito mal Uhum. para a sua saúde. Então, uma No coisa final, assim. ela reconsidera, né? O É plano bem, infalível. Olha é só, alguém está bem. perguntando aí, a Érica está perguntando sobre as traduções. É um lançamento
publicado aqui pela Martin Claret, e a tradução dessa aqui vos fala aí a professora Lenita, viu? A Martin Claret, Isso. tá, gente? Inclusive, eu até gostaria de fazer uma menção aqui, porque a capa é muito interessante, e dentro do livro, bem no meio aqui, a gente tem, peraí, eu não marquei, tem uma outra ilustração, como é o costume dessa coleção da Jane Austen, tá muito bonita. E a propósito, Lenita, eu vou fazer um sorteio, que a editora concedeu um livro, né? Eu vou fazer um sorteio a partir de, sei lá, depois das 10 eu devo colocar já a gente fala assim, a figura do sorteio. Mas aí eu te mando direitinho para quem tá participando também. A gente vai sortear Legal. essa edição aqui, tá bom? Aí a editora vai mandar para vocês para não precisar vir para Belo Horizonte para depois ir para outra cidade do Que Brasil. legal! Eles vão mandar. Eles vão mandar de lá. Mas, Bem então, legal, bem legal. Dando continuidade, tem muita coisa que você podia falar, mas tem um que eu marquei aqui. É notável a presença de jovens sensatas e racionais nas histórias de Austen. Mesmo que tenha aquelas personagens, como você acabou de dizer, da Camila, que é completamente sem noção, fútil, né? Eu até escrevi assim na lateral, quanta futilidade essa personagem. Mas ela seria, né, a parte que a gente fala assim, poxa, que mulher sem noção, né? Para nós seria sem noção. Alguém está perguntando aí, peraí, cheguei agora. É um livro tipo novo? É um lançamento de histórias da Juvenília, tá, Giane? São livros que ainda são histórias que algumas já foram publicadas aqui no Brasil, picado, mas essa daqui tem uma coleção com 13 histórias, algumas inacabadas, né? Lenita está nos contando, mas voltando aqui à minha pergunta, desculpa a interrupção, sobre essa presença de mulheres marcantes, né? Mesmo a Jane Austen escrevendo tão jovem, ela já conseguia fazer uma separação, né, entre o racional e o porque olha, essa Catherine, ela é impressionante. Eu achei assim uma personagem muito impressionante porque ela tem uma personalidade muito viva e ativa. E é claro, como toda menina, ela gosta de ir em baile e gosta de conhecer os rapazes, talvez namorar. E a tia dela, que é a tia é muito severa, porque justamente por ela ter essa personalidade comunicativa, etc., a tia tem muito medo que ela faça alguma coisa errada, né? Então, o contraste entre as duas e a independência de pensamento dela é uma coisa que me chamou a atenção, principalmente porque no ponto anterior eu estava trabalhando com aquelas coisas engraçadas, meio, né? De repente eu falei, nossa, peraí. Tem uma transição. Enfim, e um negócio bem bolado também, né? Bem escrita a história. É a que eu mais lamentei que ela não tenha terminado. Mas depois disso vem a Emma dos Watsons, que também é uma bela história, que também, nesse caso, a irmã da Jane Austen, a Cassandra, teria comunicado como ela pretendia terminar essa história e tal, e tem lá no finzinho, assim, né? Fulano vai casar com quem, não sei o que e tal. Mas deu um direcionamento. Essa menina é uma menina muito... Enfim, ela percebe que ela tem uma posição social fraquinha, mas ela teve uma educação melhor, porque ela foi criada por uma tia, etc. Mas ela se vê obrigada a voltar para o seio da família dela. E nessa história fica muito claro uma questão que também aparece em outras obras da Jane Austen, que é a condição da mulher e como a mulher precisava casar com uma pessoa que tivesse dinheiro, senão, né? Senão ela ficava dependente, como a própria Jane Austen ficou, eu acho, da família, né? E que é uma coisa muito cruel com a mulher, porque ela não pode, enfim, não é que ela pode querer trabalhar, mas não tem espaço para ela na sociedade, só como vinculada aos homens, sejam parentes ou sejam maridos, né? Então, é uma questão muito, muito séria. E até tem uma das histórias que uma moça
recebe uma proposta de casamento de um cara bem mais velho, que também é uma coisa que aparece bastante nessa época, né? Mocinhas que são levadas a casamentos meio por interesse e tal. Uhum. Mas daí uma pessoa fala, não, você não pode se casar com esse velho e tal, não sei o quê. Mas Exato. é uma situação que aparece muito. E eu acho que isso ela coloca muito bem nos Watsons, né? Nos outros, Uhum. aparece sim a questão de uma moça querer casar com um cara, que é o máximo, que Uhum. enfim. Mas as últimas histórias são bem construídas, bem com personagens convincentes, inclusive, né? E Sim. sempre tem uma moça sensata. Com certeza. Ainda voltando nessa da Catherine ou Caramanchão, né? Que, Uhum. você citou aí de moças que casam com pessoas mais velhas. Nessa história, especificamente, tem a amiga dela, Cecília, que foi obrigada a aceitar a oferta de um dos primos e enviá-las para as Índias Orientais e ela se casar Exatamente. sem nem conhecer quem era o rapaz. E isso aconteceu com a tia da Jane Austen. Ah, é? O pai foi enviado para uma outra família, para uma família criar quando eles ficaram órfãos. E aí, órfãos assim, né? Já meio adolescentes, adultos. Ele foi morar com um outro parente e a irmã, ela foi se casar na Índia. Então tem, né, uma história aí São coisas que aconteciam, né? Quer dizer, não só Sim. você vai para a Índia, você vai casar lá com quem você Uhum. não conhece, né? É uma coisa Puxa vida, que situação. muito difícil. Nossa, muito, muito Para nossa complicado. mentalidade hoje, então, né, de casamento por É, amor, nesse casamento aí com certeza tinha tudo menos, né, amor. E é engraçado que a visão que a Catherine tem desse casamento é que ela não era feliz. Em contrapartida, a Camila insistia que ela estava feliz porque o cara era rico e o senhor acho que tinha o dobro da idade ou 25 anos a mais, não sei bem. exatamente. É tipo assim, nossa, imagina, foram muito legais com ela, porque ela foi para a Índia, ele pagou todas as despesas para ela ir para a E Índia. Um negócio assim, vai você consegue embora, né? Não imaginar uma viagem para a Índia naquela época, 200 anos? Nossa, Devia ser não, um não, transtorno é muito tudo grande. muito, muito difícil. Mas também outra coisa que aparece nas histórias dela é a questão, não só nas histórias dela, em outros romances da época também, Uhum. é a questão da organização do dinheiro em família, né? Quer dizer, o Sim. primogênito, meu, ele tem uma vantagem em relação aos outros irmãos, e irmãs nem se fala, que é um negócio absurdo, né? Então, É, o primeiro leva toda a herança e os outros, o segundo vai ser padre, aquela coisa assim, o que meio já sobrar para eles fazerem. então, pouquíssima pouquíssima mobilidade, né, social. Uhum. Só o primeirão lá é que ficava com tudo. Não sei, são coisas que a gente estranha hoje em dia, né? E Uhum. a situação da mulher ainda é difícil em muitos aspectos, mas nem se compara à situação da mulher que ela É. enfrentou, né? Que foi uma coisa Uhum. muito, Que teve que muito ficar difícil. à mercê dos irmãos, né? Isso é uma coisa Exato. muito, muito comum. Agora, normalmente, é, as mulheres elas ficavam completamente à mercê, né, do destino que traçavam para elas, porque elas não podiam estudar. Aliás, o estudo estava ali, mas era uma coisa bem superficial, né, bem rasa, e elas não podiam entrar na faculdade, não existia, né, essa disponibilidade, mesmo talvez mesmo pagante, não era uma questão assim de falta de dinheiro para pagar na Hum. universidade, porque não era espaço para mulher, talvez igual. Eu não consigo elencar aqui uma profissão que seja exclusivamente masculina, mas talvez algo que assim, jamais pensar, por exemplo, os rapazes que trabalham com caminhão de lixo. Eu nunca vi uma mulher, né, carregando aquele saco Eu de já vi. lixo. Já viu? Então, olha É, para você achei ver. Então, interessante. isso Achei eu bem legal. poderia falar, mas era algo que não se pensava, né, Sim, talvez. sim, Qualquer tipo de exatamente. profissão. É. E enquanto você estava falando, eu lembrei de uma outra coisa que eu queria falar, mas agora me passou. Vamos continuar Ai, que conversando, já já pena. eu lembro.
Bom, eu vou ler um trecho aqui da sua introdução que fala o seguinte, que esse livro, esse volume foi dividido em dois tipos. O primeiro seria o das personagens extravagantes e verossímeis, que você já falou, e o segundo seria as histórias mais realistas e sóbrias. Mas eu fiquei com muita vontade de ter pelo menos assim, um 15 minutos de adaptação de cada um desses livrinhos dessas historinhas, porque é muito fora do que a gente está acostumado com a Prudência, sei lá, talvez, né, da Jane Austen. Então tem coisas ali, esse mesmo do Evelyn, é uma coisa completamente sem noção, né? Ai, assim, ó, vocês têm que ler, gente. O homem chega na cidade e ele já chega apossando de uma casa e dão a casa para ele, assim, só Exato. porque gostaram Ele da chega cara lá, dele, né? ó, nós vamos dar a nossa casa e todo o nosso dinheiro para o senhor. E vão embora. Né? Um negócio assim. E vou embora. Eu acho que depois ainda, dava até pra outra coisa absurda. Desculpa. Ele fica na casa e casa com a filha, né? Aí um dia ele está passeando com a filha assim num jardim e vê uma rosa e lembra por que ele saiu de casa. Ele saiu porque a irmã dele, que se chama Rose, ele foi numa missão especial para pedir uma fotografia do namorado dessa irmã dele, que morreu, etc. Então, ele foi buscar uma fotografia para ela se consolar um pouco e tal. Mas, assim, é muito, muito absurdo. Irmã! Aí, de repente, ele lembra da irmã. É muito desastroso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu achei muito divertido de ler essa parte, porque é uma cidade que eu ainda não tive a oportunidade de consultar se ela existe de fato, né? Com esse nome. Mas, enfim, falou que era o lugar mais bonito, com as vistas mais bonitas da Inglaterra. O sul da Inglaterra, acho que ele fala, né? Sim, acho que sim. Sul da Inglaterra. E assim, tudo muito... Todo mundo da cidade era muito legal, muito maravilhoso. A cidade é a melhor cidade do mundo. E ele queria, então, morar lá, mas ele, não, você não vai conseguir morar aqui, porque ninguém quer sair daqui. No fim, o tal do casal que ele vai visitar, não só sai de lá, como entrega tudo para ele, né? Um negócio meio muito inverossímil. Essa história se chama Evelyn. É o nome da cidade, viu, Érica? A Érica tá super empolgada aqui com a gente, querendo saber das histórias. Tinha uma outra coisa que eu queria... tem um detalhe que eu percebi nas primeiras histórias, principalmente aquelas que têm o nome dos personagens, como Frederick e Elfrida. Acho que é assim que fala, né? Elfrida. Não sei. Esse é remanescente até do inglês mais arcaico, né? Esses nomes que são misturas de, sei lá... eu estou assistindo uma série que chama The Last Kingdom, que fala sobre a invasão dinamarquesa e tudo. Aí tem esses nomes bem confusos assim, para a atualidade. Sim. Bom, o que tem nessas histórias, principalmente essas do início da juventude dela, assim, quase adolescente, da infância, né? O adolescente são as descrições dos personagens. Ela fala escancarado se a pessoa é feia, se é bonita, e ela mostra muitas características que não mostrou nos livros principais, né? Ela tirou um pouco não ficou tão escancarada, ela deixou um espaço para a gente sonhar, imaginar como eram esses personagens nas obras posteriores. Acho que é interessante também para a gente... E também, assim, é engraçado o modo como ela... vai escrevendo essas histórias mais antigas, né? Eu acho que são as mais antigas, as primeiras que estão no livro, que ela fala assim, então, as 3 famílias se aproximaram tanto que ficou, de repente, eles trocavam supapos, chutavam o outro pela janela. Então, a graça vem muito do inesperado também, né? Eles ficaram tão próximos, falaram, não, daí eles começaram a dar safanão e chute nos outros, etc., sem a menor cerimônia. Então, essa intimidade levou a isso, né? É como as mortes lá em Evelyn, que de repente a pessoa suspirou, aliás, acordou, não, estou bem disposta, morreu. Eu acho que isso que traz essa leveza e
A ironia também está muito presente, mas essa graça nesses primeiros escritos, né, dela. E tem uma outra coisa que eu notei, Lenita, que ela está sempre falando de livros, né? Ela está sempre... o mais recente que eu abri aqui das leituras é o Catharine e o Evelyn, tem sempre alguma coisa com livro, sugestão de livro ali, né? A Catharine, a Kitty, né? Conversando Kitty. com a Camila e a Camila. Ela fala, você leu tal coisa? É verdade. Né? Então, ela fala, você leu tal romance? Ela fala, ai, eu li, mas eu prefiro o outro. Acho que seria do mesmo autor tal. Daí ela fala assim, mas não sei o quê. Aí ela falou, o que você acha daquele trecho? Ela falou, eu pulei, porque eu queria chegar no fim do livro. E a Catherine falou assim, mas um livro bom, eu nunca quero chegar no fim, né? Eu quero... Sim, é uma frase até muito citada da Jane Austen, essa citação aí que você disse, que ó, tá até marcado aqui na 203. Se um livro é bem escrito, essa é minha objeção muito comum, acredito, disse Kitty, mas, de minha parte, se um livro é bem escrito, sempre o considero curto demais. Essa exatamente, é isso que comum. A outra, ela querendo entrar num assunto ali para desenvolver, né, uma conversa mais intelectualizada, e ela vai... Não, eu pulei essa parte. Eu queria chegar logo ao final. É muito engraçado. Você sabe que eu tenho não tem nada a ver com a Jane Austen, mas falando nisso, se você pular a parte, o Senhor dos Anéis, eu traduzi o Senhor dos Anéis, do Tolkien, né? E meus filhos eram pequenos quando eu traduzi. Então, eu contava a história para eles e tal. Depois, mais lá na frente, eles foram ler o Senhor dos Anéis. E o meu filho falou assim, a parte da poesia eu sempre pulava, que eu não queria saber. Parece a Camila, né? Não, aquele negócio de poesia, eu não queria saber. Não. Você tem a referência para qual editora você traduziu o Senhor dos Anéis? Ou é só Martins uma Fontes. Não, tá. É para Martins Fontes. Agora foi tudo retraduzido. Porque a HarperCollins comprou os direitos do Senhor dos Anéis e eles resolveram refazer a tradução. Tanto do Hobbit, que eu também traduzi, quanto os 3 livros do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis. Eu tenho sua tradução aqui em casa. Agora eu vou até mostrar para minha filha, que está nas coisas dela, no quarto dela. Entendi. Senhor dos Anéis e do Hobbit. Olha só que legal. Eu tinha um outro sobrenome, na verdade, na época. Era Esteves, né? Mas é a mesma pessoa. O meu também tive esse problema de sobrenomes. E, enfim, falando mais um pouquinho sobre a tradução, vocês sabem disso, porque vocês são especialistas, né? Mas ela escrevia de um jeito, a Jane Austen escrevia de um jeito que, por exemplo, o friend é friend, não é friend, é friend, né? E isso aí, eu fiquei sabendo também que nessa época a ortografia do inglês não era muito ainda fixa como é hoje, né? Então, as pessoas, as mulheres, também tem a ver com a questão da educação das mulheres, elas tinham menos oportunidade de estudar, mas não que ela tenha escrito errado, eu acho que o inglês estava meio solto ainda, né? Essas formas. Mas, por exemplo, tem muitos livros com histórias dela que não trazem mais essa grafia diferente. Eles já atualizam, né? Mas o que eu achei assim que é interessante, eu queria manter na tradução, por exemplo, ela tem frases longas. Em todas as histórias, as pessoas falam uma coisa muito comprida. E às vezes aquilo fica complicado de você entender. Mas eu não quis, sei lá, dividir a frase em 2. Eu busquei não fazer isso. E outra coisa também é que eu queria deixar... Eu queria deixar aquele jeito dela escrever não muito modernizado.
Outro Uhum. problema de tradução que todo mundo que traduz do inglês enfrenta é o you, né? Porque dependendo da pessoa com quem o personagem fala, seria você ou seria o senhor, seria a senhora. Uhum. Então, isso foi uma coisa que eu tentei contornar também, o senhor, a senhora, e mesmo pessoas jovens Uhum. conversando, por exemplo, um personagem ia se dirigir a uma moça, provavelmente ele iria dizer a senhorita, e não você, né? A senhorita poderia Uhum. fazer tal Verdade. coisa, etc. Então, essas coisas foram, assim, foram, não vou dizer obstáculos, mas coisas que Uhum. precisam ser resolvidas de alguma maneira, né, na hora que você faz a tradução, pela própria diferença de uma língua para outra língua e também pela distância no tempo, né? É bem um livro, vamos dizer assim, de outra fase, de outra era, né? Que as coisas eram diferentes, o jeito de falar era diferente. Então, Uhum. eu tentei manter essas características de uma certa maneira, assim. Tem coisa que a gente não consegue fazer, mas eu Uhum. tentei fazer. Você traduziu um livro dela, né? Eu traduzi Emma. Aliás, eu traduzi outros, mas agora os que estão com o meu nome real é Emma, porque eu também tive esse problema aí dos nomes, né? De ter Ah, é? sobrenome, tirar sobrenome. Entendi. E Uma coisa que eu percebi que eu queria acrescentar, que acho que não sei se uhum. você percebeu, eu não tô lembrada aqui se teve citação de idade e tudo, mas as idades eram, por exemplo, 24 anos, ela escrevia 420 e não 24, Ah, como escreve sim. hoje, né? Então é uma característica daquela época mesmo, né? Talvez a Exato. falta de Eu acho, uniformização. quer dizer, isso aí eu estou falando assim super de orelhada, mas eu acho que tem a ver com o alemão, né? O alemão é Ah, assim. Então, provavelmente. tem coisas do inglês que acho que na época dela eram ainda mais próximas do alemão do Uhum, que, é, enfim, essas características, né? Tem aquele discurso do Lincoln, ele fala fourscore and seven. uhum, Seven and Fourscore, não sei, enfim. Mas é falar o número uhum. do que a Inglês. gente considera hoje seria a ordem inversa, né? Uhum, Então, verdade. também tem isso lá. E, enfim, tem Uhum. Eu tenho essas duas coisas. coisas sobre a questão da tradução que eu marquei, assim, eu abri aqui sem querer, mas estava Uhum. marcado com vários marcadores. O respeito, né? Eu acho que é assim que foi que eu posso falar, que você teve ao manter na hora de traduzir os poeminhas, os trechos, igual como esse daqui, olha, ainda que sempre a desgraça caminhe comigo, espero nunca sentir que me falta um amigo. Um coração inocente vou sempre guardar. E o caminho da virtude era eu nunca vou deixar. Você deixou as rimas, né? E deve ter É, dado um trabalho enorme para deixar a rima, né? é, Porque no inglês podia estar a rima ali, mas aí quando a gente traduz ao pé da letra não vai ter rima, né? é, Você conseguiu encaixar ainda as bem que não tinha palavras. muito disso, Foram porque poucos os casos, né? e eu também eu lido com tradução há muitos anos, Uhum. etc., mas eu não me meto a traduzir poesia. Pois é, tem uma outra aqui, ó, que até tá grifada em amarelo, olha, é uma canção. Que Damon me queria sinceramente, um dia eu criei e achei, mas vejo agora que ele nada sente, temo que me enganei. Eu até grifei, eu até marquei o livro, porque eu não sou de marcar livro, assim, porque assim, você deve ter debruçado, e falado assim, o que que eu vou fazer aqui? Eu É, ainda não tive como, não na necessidade de comparar sua tradução, mas eu não tive a oportunidade ainda de olhar o original, sabe? Para uhum, ver qual qual foi o que era, tamanho do né? seu trabalho, porque com certeza foi um trabalhão. E olha, tem um monte de coisa que a gente pode citar. As palavras, teve palavras que eu marquei aqui e falei, gente, como eu não conheço essa palavra, mas foi essa adequação que você fez para ficar um pouco mais distante do português Aham, atual, né? Aí eu tô, puxa,
que palavra é essa? Mas foi bom para acrescentar meu vocabulário. É verdade, Eu costumo é verdade. de anotar as palavras que eu não conheço e tentar colocar em uso, né, não no dia a dia. Por exemplo, ao invés de falar, lá no passado, ao invés de falar por favor, eu podia falar por obséquio. Aí eu começava a Entendi. usar por obséquio, ninguém entendia nada, mas eu fazia. É Tem uma parte interessante, muito... eu estou pesquisando agora, nos últimos anos, literatura brasileira traduzida. que interessante. E tem um livro de um professor que se chama Clifford Landers. Ele era um professor universitário de literatura... Em geral, eles são de literatura de língua portuguesa e língua espanhola. Eles juntam essas duas coisas nas universidades lá. Ele é um americano e ele escreveu um livro sobre tradução literária. Ele traduziu muitos autores e então ele fala de algumas coisas. Uma das coisas que ele falou, que eu achei até meio inverossímil, mas enfim, ele diz que ele traduziu o Xangô de Baker Street do Jô Soares. Jô Soares, né? Então ele fala assim, que o Jô Soares não usou nenhuma palavra que fosse antes, que fosse posterior a, sei lá, 1900. Tudo que ele escreveu foi anterior. Eu já acho difícil a pessoa fazer uma afirmação dessa, porque a rigor, você teria que ir no dicionário procurar quando aquela palavra foi incorporada à língua. Todas as palavras não têm condição, né? Entendi. E ele diz que ele fez a mesma coisa na tradução dele. Aí eu falo, caramba, será possível? Você pode tentar, não, né? Quer dizer, que nem eu quis usar umas palavras mais antigas um pouco e tal, para dar esse toque, esse né, sabor da escrita. Agora, acho meio, sei lá, duvidoso. Agora, tá bom, o Jô Soares deve ter uma equipe trabalhando para ele, para ver todos os dados históricos, né? Porque esse livro, não sei se você lê, mas ele conta uma história adaptada do Jack the Ripper. Ele é uma pessoa, é um brasileiro que depois vai para Londres. No fim do texto dele, nossa, eu dei spoiler. Sorry. O Sherlock Holmes é chamado pelo Dom Pedro II para selecionar uma série de assassinatos em série que eram iguais, etc. E aí, por isso que ele vem parar no Brasil. E aí, esse cara que supostamente era o assassino, ele não é preso, ele não é pego, né? E depois ele vai para Londres, aterrorizar as mulheres de Londres lá. E, enfim, e ele disse isso, então, esse tradutor, o Clifford Landers, ele disse que ele também fez a mesma coisa na tradução dele. Eu falei, bom, ele não deve ter uma equipe ou assessorando, né? Provavelmente não, que ele fala, inclusive, que ele é professor e que ele traduz as coisas, sim, meio nas horas vagas e tal. Então, não sei, Como eu se acho fosse meio... fácil, né? Como se fosse tão eu acho que não sei, se você fazer uma afirmativa dessa, né? Tem várias palavras que a gente não sabe. Por exemplo, obséquio é uma palavra antiga, mas será que se eu falar a favor, vai ser uma palavra que veio quando, né? O próprio tchau, dá muito trabalho. O nosso uso do tchau, eu ouvi uma professora falando que o nosso uso do tchau vem da vinda dos italianos para o Brasil. Nunca eu tinha pensado nisso. Né? Pode ser. Então ela falou que, essa professora falou assim, que o Mário de Andrade escrevia cartas para o Manuel Bandeira, e escreviam muita carta naquele tempo, né? O povo, assim, Nossa Senhora, como tinha tempo de escrever carta. E aí um dia ele usou o tchau, do jeito que escreve no italiano, e aí o Bandeira falou, mas o que é isso que você está usando, que você está falando italiano? Ele falou, não, agora está todo mundo falando assim. Eu falei, nossa, será? Achei interessante, né? Mas, de fato, a gente não tem noção, assim, da idade das palavras na língua. Eu acho uma coisa muito difícil, né? Mas, enfim. Tem uma curiosidade aqui em Minas com o nosso uai,
da região aqui perto de Belo Horizonte, que é uma cidade bem grudadinha, que é a Nova Lima, foi colonizada, digamos assim. Aliás, receberam muitos empregados ingleses. Então, esse Uai veio assim, como é que faz isso? Como é que faz para fazer a mineração? Uai. Aí é sempre, por quê? Por que você faz isso? Ai, talvez o Uai venha daí. Tem uma explicação. É que nem o Agora, eu queria forró, mais né? Aquela coisa do do forró, for forró. all, que eles falavam. Isso. Eu Pode queria te ser, não sei. perguntar se nesses seus estudos aí de tradução do português para outras línguas, se alguém fez algum comentário, se você leu algum estudo sobre o Guimarães Rosa, porque deve ser a coisa mais difícil traduzir Guimarães Rosa para outra língua, porque Você ele é sabe cheio de que neologismo. eu acabei de mandar um artigo para uma revista sobre isso. Pelo seguinte, Sério? o Grande Sertão Veredas está sendo retraduzido agora, né? A tradutora é uma australiana que mora no Brasil e ela está tendo um auxílio, assim, é um projeto financiado pelo Itaú Cultural, porque o Itaú Cultural também tem um mapeamento da literatura brasileira traduzida para o mundo inteiro. Um site muito interessante. E ela queria fazer essa tradução, mas também é duro, né? Você resolver traduzir e direito autoral, e é bem complicado isso no Brasil. Você tem que negociar as coisas. E a família do Guimarães Rosa é bem complicada com essa questão de ceder conto dele para sair uma antologia, por exemplo, uma antologia do conto brasileiro. Tem uma tem uma antologia recente que saiu pela a Oxford Anthology of Brazilian Short Stories. E eu conversei com o professor que fez essa antologia. E ele fala, inclusive, no prefácio, que a coisa mais difícil é negociar os direitos autorais, porque a Oxford University Press falou assim: meu filho, você tem $100 para negociar com cada autor, ou com a família de cada autor. Então eu não tenho dinheiro para pagar a tradução. Então ele teve que pegar obras que já tinham sido traduzidas e publicadas. Então ele falou que foi um pepino. Mas enfim, falando do Senhor dos Anéis, do Guimarães Rosa, ele queria muito ser traduzido porque ele queria alcançar um patamar internacional, né? O Jorge Amado, na mesma época, com Gabriela Cravo e Canela, Gabriela Cravo e Canela ficou na lista dos mais vendidos nos Estados Unidos, não das traduções mais vendidas, dos livros mais vendidos. Então ele teve muita popularidade nos Estados Unidos. E o Guimarães Rosa queria muito traduzir. E a tradutora leu um conto do Guimarães Rosa traduzido para o espanhol, se apaixonou e entrou em contato com ele pedindo para traduzir um outro conto dele para uma outra revista americana. Ela traduziu o conto O Duelo e ela trocou cartas com Guimarães Rosa, que são muito interessantes, e ela, no caso do Grande Sertão Veredas, ele prometeu que a ajudaria. Mas ele não pôde ajudá-la. Tem uma carta dele dizendo: olha, eu não vou mais poder te ajudar, porque quando a gente estava discutindo a tradução daquele conto, eu fiquei muito ansioso, muito nervoso, e eu sofro do coração e eu não vou. Então ele meio que deixou ela na mão. Coitada! Ela padeceu e ela acabou mandando a tradução. Ela fez 1/3 da tradução e ela sugeriu que um outro professor que tinha acabado de lançar um dicionário português-inglês e português-brasileiro, ela falou: não, esse cara tem que fazer a tradução. E aí esse cara terminou a tradução. Mas essa tradução deu um trabalho para ela absurdo, porque ela falava assim, mandava para os pareceristas da editora, eles falavam assim: não dá para entender, é frase faltando coisa, e fica repetindo, não sei o quê. E ela escreve cartas, falando assim: olha, vocês têm que entender que esse autor é difícil, mas ele é um grande autor. Vocês não podem ficar
passando tesoura em tudo. Pensem no Aham. Faulkner, pensem no James Joyce. Quer dizer, ela defendeu Guimarães Rosa assim bravamente. E as pessoas Uhum. falam muito mal da tradução dela, muito mal. Porque Olha isso. simplificou, porque, de Uhum. fato, ela simplificou assim. Veja, no caso dessa tradução, não havia a fortuna crítica sobre o Guimarães Rosa que tem hoje. Então, é Sim, claro que a tradução que a Alison Entry está fazendo vai ficar mais próxima do original. Com entendi. certeza vai ficar. Só que Uhum. ela contava com pouquíssimos recursos, né? Então, eu meio que escrevi um artigo para meio em desagravo, assim, sabe? Coitada, Entendi. como ela Aham. padeceu. Olha, depois eu vou querer ler, viu? Quando sair, se você se Tá, eu lembrar já e me avisar. pode deixar. Legal. Só, a gente tem uns 8, 9 minutos, aí eu queria que você fizesse só um merchandise, mas na verdade falasse um pouco, né? Assim, fizesse um resumão dessa obra que você traduziu. E assim, eu Tá. adorei, eu me diverti muito com a tradução, aprendi o que é legal a se aprender, né? Com novas palavras, ou palavras que a gente não usa normalmente no dia a dia, né? Palavras um pouco mais requintadas, também gostei. E eu gostei de ver a Jane Austen bem solta, né? Livre, leve e solta aí no português, porque eu já tinha lido em inglês, mas aí é aquela coisa, é o original, mas você conseguiu trazer essa jovialidade, essa questão que eu falei que eu acho que é muito importante. Você trouxe uma linguagem mais adequada para aquele momento, porque senão não coloca uma coisa tão moderna, né? Imagina se de repente aparecesse um crush no meio da história. Crush está muito em uso hoje em dia. Então, eu acho É que uma foi palavra bem. que eu costumo chamar a atenção dos alunos para ela, é o charm. Que as pessoas, por exemplo, se você pegar um livro, esse livro, você não pode falar charming, que ela é charmosa, porque a palavra Uhum, charme é muito recente na língua, né? Algumas entendi. palavras a gente sabe. Para mim, charme é uma palavra dos anos 70 que apareceu por causa de um cigarro que chamava Charme, e que era Ah, um é cigarro verdade, para tem isso mesmo. mulheres. Aham. É, tipo assim, eu tô denunciando a minha idade aqui. Mas ela fala, a propaganda falava, nós já temos o nosso cigarro, e o nome era Ai, Charme. toda Então, tinha charmosa. uma época que as pessoas achavam que esse cigarro era cigarro de mulher, e as E era pessoas não iam elegante. fumar. Depois passou tudo, né? Mas, por exemplo, você pegar um romance do século XIX e falar, ai, como ela é charmosa, eu acho que não cabe bem, assim, né? Não, É não cola. encantadora a palavra, né? Então, Aham. nesse caso, eu tentei fazer. Mas vamos falar do livro. Bem, o livro Sim, mostra uma Jane Austen diferente daquela que os aficionados estão acostumados a ler. Ela é como se ela fosse meio moleca na hora de contar essas histórias, principalmente as sim. primeiras histórias, que tem esse lado meio malucão, meio estapafúrdio. Você fala, mas como assim que ela fala uma coisa dessa? E aí você acaba o quê? Você acaba embarcando nessas histórias e dá muita risada, porque o jeito que ela conta, eu imagino ela se eu fosse pensar que ela estivesse contando essa história para mim, eu a imagino séria. E aí, por que Uhum. fica engraçado? Fica engraçado porque ela, com aquela coisa, postura séria, ela fala coisas absurdas. Então, isso Uhum. cria um efeito muito interessante. E também o livro, nas últimas histórias, você pode já ver traços dessa Jane Austen mais madura, principalmente no que se refere à construção dos personagens, né? Sim. São personagens menos aquela coisa de personagem plana e personagem esférica, né? Já são Uhum. personagens mais esféricos. Então você pode até construir, no caso, uma certa evolução dela como Sim. escritora. Então eu acho que vale a pena. Com certeza. Eu queria te agradecer. A gente ainda tem uns 4 minutos, mas eu já queria te agradecer de antemão, porque foi um feliz encontro que a gente teve na USP, né, Verdade, na banca da verdade. Renata Colassante, que traduziu as cartas, né, As da Jane cartas, Austen. Vai lançar, ela me falou que vai lançar perto do Dia dos Namorados, né? Ah, tá. A jogada de marketing aí.
Mas o que eu achei interessante é que tem esse frescor que você conseguiu colocar uma linguagem que não ficasse difícil para os jovens lerem e, assim, ao mesmo tempo manteve uma fidelidade ali com a época que foi escrita, né? Com o tempo ali da Jane Austen. E eu tenho uma frase que eu até eu não sei se foi do jeito que você escreveu, mas eu escrevi na página 96 ali do Amor e Amizade: fique louca, mas não desmaie. Acho que é uma frase agora, mais um dos conselhos da tia Austen. Fique louca, mas não desmaie. É bem o tom desse livro, dessa coletânea de escritos da Juvenile, que vocês vão encontrar aqui. Essa Jane Austen bem mais solta, e a gente consegue ver os traços da genialidade dela lá atrás, né? Com muito, eu não estou com as datas certas aqui, mas bem antes dos 15 anos ela já estava escrevendo coisas, textos com uma lucidez muito grande do que estava acontecendo em volta dela, né? Ela não estava ali só sendo adolescente. Ela estava... Exatamente. Acho que nem devia ter não devia nem ter essa definição, né? Devia ser criança e acho adulta. que não também. As palavras muito novas, né? Uhum. Tipo, TPM também não tinha. Também não. Mas eu fico muito feliz de você ter falado isso da tradução, porque... E eu estava um pouco receosa de vir para essa nossa conversa, porque eu falei, eu vou falar com as pessoas que sabem tudo de Jane Austen. Talvez as pessoas comecem a achar que eu não devia ter metido meu bedelho. Mas aí, como eu disse para você, né? Enfim, mas eu fico muito feliz. Não ficou devendo nada. Eu acho que talvez até o seu distanciamento sentimental da escritora, né? Que eu estou mais próxima dela, assim, acho que facilitou, assim, não é que foi mais fácil para você, mas que te proporcionou você fazer esse distanciamento, te proporcionou fazer uma tradução bem feita, muito. Eu não posso nem falar para quem já traduziu O Senhor dos Anéis, né? Genial, é mais um carimbo ali, olha, de perfeição no seu trabalho. Muito obrigada. Fico felicíssima de ouvir isso. Aí, ó, tem uma moça chamando você de minha orientadora, a Cari. Aí eu não sei qual que é, se é um rapaz ou se é uma moça. Acho que é um rapaz. Desculpa, Yuri. É o Yuri. O Yuri, sim. Isso. Sim. Bom, o Yuri. Ele tá te agradecendo aí. Olha, foi muito, muito produtiva essa live. Já está acabando aqui, já está me avisando que vai encerrar. E eu te agradeço, Lenita, pela sua disposição. E, no mais, vamos trocar figurinhas nos bastidores, por favor. Com certeza, com certeza. Tá. Muito obrigada pelo convite. Pela oportunidade, viu? Obrigada. Tá, tchau. Boa noite para vocês, gente.